9 horas da noite, estaremos aqui. 21 horas, vai ser um tempo de muito proveito, um tempo maravilhoso. Estamos aproveitando esse tempo de quarentena aí para edificar os irmãos da igreja, outros irmãos que nos seguem também, e tem sido um tempo muito precioso. Quantas pessoas têm compartilhado aquilo que tem alcançado aqui a cada manhã e também nas lives que temos de fora. Aleluia, Brasília, sempre acompanhando aqui. Cris, Deus abençoe a tua vida de maneira poderosa. Brasília, conhecemos muitos ministérios aí, já estivemos em diversas igrejas aí ministrando. Nós fazemos parte de uma coalizão apostólica aqui no Brasil. O CAB, as nossas reuniões são sempre em Brasília, então constantemente estamos por aí. Amamos Brasília também. Amém. Amém. Tudo no esquema aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, primeiramente, quero dar bom dia também, né? Para todos que estão aí nos acompanhando. Talvez tenha algumas pessoas que não me conheçam ainda, mas então eu sou o Eduardo, sou filho do apóstolo Levi, e é uma honra estar aqui conversando do reino de Jesus. Amém. É muito especial quando a gente conversou, né? Meu pai tem feito lives todos os dias, 11 da manhã, e eu tenho acompanhado, enfim, Deus tem falado muito aos nossos corações, e quando a gente conversou, falou, seria bacana a gente estar junto, unir as duas, são duas gerações representadas, né? Verdade. Então eu sou pastor na Yarn também, juntamente com minha esposa Fernanda, e é muito bom estar com vocês. Vamos ter um papo gostoso aqui de Jesus e espero que vocês possam ser edificados. Amém? Aleluia. Se quiser falar mais alguma coisa, pai, a gente pode seguir um pouquinho para os pontos aqui. Ok. Então, conforme eu tenho explicado, né? Esse tempo aqui tem sido muito precioso. Aprove o Senhor separar esses dias, dar um selar na nossa caminhada, na nossa atividade, tanto no irmãos do ministério, como irmãos aí nos seus trabalhos seculares também. É um tempo de parada e que tempo maravilhoso para a gente desenvolver o nosso sacerdócio diante do Senhor. Eu tenho falado aqui, quantas pessoas muitas vezes não têm um tempo com a família, irmãos, irmãs, por quanto tempo não conseguiu nem fazer uma refeição junto com a família, assoberbado por muitas atividades, e agora Deus permite que sejamos juntos, parados aí em família. Permita ser um tempo maravilhoso, como o Senhor tem ministrado ao meu coração, o coração da minha esposa. O nosso tempo de meditação triplicou, porque por mais que nós somos tempo integral, nós temos muita atividade no dia a dia também. E agora estamos aqui parados, né? Nesse confinamento social, nessa paralisação. E para nós tem sido muito bom. O Espírito Santo tem nos abençoado muito aqui nesses dias. Tem sido maravilhoso. Amém. Amém. Então, eu acho que a gente já tem escutado aí muitas informações, né? Sobre o que nós estamos vivendo, se é permissão de Deus, não é, o vírus e tal. E eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Eu acho que as nossas conversas, elas têm que dar um passinho para frente. Eu tenho passado alguns dias com bastante sensibilidade assim no espírito e tentando escutar do céu o que o Senhor tem para os próximos dias, né? Como uma geração que eu represento aqui, uma nova geração de líderes, pastores e de, enfim, mesmo pessoas que não são líderes, mas uma igreja, vamos dizer assim, de idade mais nova, né? Uma parte do corpo. E talvez nós e eu tenhamos uma percepção de algumas coisas que nós temos que fazer, talvez um pouco diferente da sua geração, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Ótimo. Eu queria entender um pouco a percepção de uma pessoa como você, que é um pai espiritual para a nação, com certeza, por tudo que já tem feito aí com o ministério. E eu quero falar um pouco minha percepção, algo que Deus tem colocado no meu coração para esses dias, assim. Então, só quero começar te dando a palavra, eu tô aqui mais só para aprender hoje. De alguma forma, quero compartilhar um pouquinho, mas como é que você vê essa junção, né? Então, depois que tudo isso passar, como que nós vamos caminhar em unidade, né? A antiga geração e a nova. Eu sei que você falou um pouquinho sobre isso com o apóstolo Hermínio, mas a gente pode destrinchar um pouquinho mais como que é a nossa visão, como que nós enxergamos isso como igreja, como uma PEV, né? Então, você pode já começar a falar e depois eu vou falar. Olha, Eduardo, eu tenho, sim, plena convicção
que com tudo isso que está acontecendo, naquilo que diz respeito à visão ministerial, o Espírito Santo está trazendo um tempo aí de haver, na verdade, uma conexão entre as duas gerações. Amém. Porque eu creio que os pais, né, os pais ministeriais dessa nação, eles têm muito que ensinar para a nova geração. Hoje Sim. você vê ministérios assim que cresceram, que prosperaram a nível de Brasil e a nível mundial também. Mas todos Sim. eles pagaram um preço muito grande por isso. Alcançaram aquilo que estão vivendo hoje com muita oração, muita intercessão, muito choro, muito deserto. E eu Sim. creio que essa geração nova tem que aprender isso. Agora, veja, o contexto que nós estamos vivendo, de certo modo, tem gerado, assim, digamos, uma atmosfera de dificuldades, porque nós sabemos que depois que passar toda essa pandemia, vai vir aí todos os estragos, os resíduos que isso causou. O abalo econômico é iminente, a igreja ela vai ser atingida por isso, e a nova geração ela vai ter que aprender a depender de Deus. Como os pais da igreja, os pais ministeriais, passaram por momentos de deserto, momentos de depressão, né? Para gerar alguma coisa, até então essa nova geração não tinha passado por isso. Sim. E eu vejo que até essa situação agora aí do coronavírus, de repente Deus vai usar isso daí para forjar, vai ser como, na verdade, uma fornalha para forjar essa nova geração de ministérios Amém. que estão vindo aí. Então, Deus era soberano, né? A Bíblia é bem clara lá em Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para aqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu decreto. E eu creio que os chamados aí para o ministério vão encarar exatamente dessa forma. Então, eu creio que está havendo aí uma reconexão muito grande entre a visão de uma geração antiga, naquilo que diz respeito a uma visão de Deus, né? Uma dependência de Deus com a nova geração. Porque a nova geração ela tem que pagar um preço também, Eduardo. A velha geração pagou um preço. Nós conhecemos homens de Deus, né, que Deus está usando esse país, e sabemos a dificuldade que passaram. Tem pessoas que, para gerar uma visão, passaram até necessidade, passaram até fome, para caminhar no que eles são hoje. E essa nova geração está aprendendo isso. E eu creio que a partir do final dessa pandemia, isso vai ficar bem claro, essa dependência de Deus de uma maneira tão forte no Senhor. Isso aí está bem claro no meu espírito. Deus quer ensinar essa nova geração. Ah, com certeza. Eu, como posso estar aqui na live hoje representando essa nova geração, né? Eu tenho estado muito sensível esses últimos dias ao Espírito Santo, pensando na minha vida, né? Primeiramente, esse tem que ser o nosso primeiro pensamento quando somos, né? Estamos à frente, líderes, pastores, enfim. Primeiramente, a minha vida, a minha família, tentando entender o que o Senhor está querendo nos ensinar, né? Ontem eu escrevi um breve texto, coloquei lá no perfil do Instagram do Mapev Music, né? Coloquei uma foto assim de nós tocando, ministrando louvor. E perguntei, pessoal, vocês estão com saudade dos cultos presenciais, né? Eu estou com muita saudade dos cultos presenciais. Mas eu entendo que esse tempo que nós estamos passando é a pedagogia de Deus, né? Com certeza. E você bateu num ponto bem claro. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus, né? Deus, ele estabelece, ele vem com juízo, mas vem com justiça, né? Juízo para os que merecem, justiça para os que merecem também. Então, Deus não é mau, ele é um Deus bom. Mas eu acredito que ele está querendo nos ensinar em muita coisa e colocar num lugar de amadurecimento essa nova geração. Sabe, eu acho que nos últimos 5 anos deu um boom muito grande. Muitos ministérios com pastores, líderes jovens, eles apareceram fortemente com o crescimento da internet, né? E aí que, para mim, ao meu ver, mora um perigo e a gente tem que ter um cuidado. É uma linha muito tênue. Pessoal, o áudio tá bom? Eu nem perguntei. A minha imagem, a imagem do meu pai, o áudio do meu pai, o meu áudio, ele tá bom? Eu só quero que vocês respondam. Põe um joinha aí embaixo, por favor. Acho que deve estar bom, né? O pessoal tá comentando aqui. Já vai subir algum comentário aqui que tá bom.
Acho que ninguém falou nada. Então, pai, é aí que eu vejo que mora um perigo, vamos se dizer assim. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Né? Exato. Você bateu num ponto, né? A velha geração pagou um preço muito forte. Então, tem muitas pessoas, muitos pastores e líderes que a internet levantou, mas não foi Deus que levantou. Verdade. Né? Então, eu acredito que depois desse tempo, né? Depois de tudo isso que está acontecendo, e eu falei lá em 2017, né? Eu falei assim, com muito amor e misericórdia no coração. Infelizmente, quem a internet levantou, a internet vai tirar ou vai derrubar, né? Vai permanecer os verdadeiros. Que a palavra fala, né? Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Todos nós temos que ser adoradores. Mas se ele fala em verdadeiros, existem os falsos. Com certeza. Né? Então, eu acredito que é um chacoalhar que Deus está fazendo na nação. E assim, um ponto muito importante que eu preciso falar Eduardo, mas você está falando que tem muitos líderes e pastores que não são homens de Deus. Não, eles são homens de Deus. Eles têm boas intenções, eles amam as pessoas, eles querem fazer algo para o reino, mas de alguma forma eles enxergam ou aprenderam um evangelho desfragmentado por partes. Sim. Porque eu vejo uma dificuldade gigantesca, e eu falo representando a minha geração, da minha geração se submeter a alguém, estar debaixo de uma paternidade, entendeu? É muito difícil, eu vejo uma dificuldade enorme. Então eu estava vendo um testemunho, pai, do Rodolfo Abrantes, né? Homem de Deus, que a gente acompanha bastante, e ele falou algo assim, que ele é um cara que prega para muitos jovens também, né? Eu prego bastante para jovem também, e ele falou assim, eu tenho percebido algo muito sério, muito importante. Primeiro ponto, essa geração, ela não quer pagar um preço igual a outro pagou. Você já pôs um ponto aí muito claro. Segundo, eles acham que porque eles subiram, ficaram conhecidos, eles querem doutrinar o Brasil. Ei, meu amigo, vamos com muita calma aí. Vamos com muita calma aí, porque a palavra de Joel, ela fala em uma unidade dos velhos, dos jovens. Estava até meditando nisso até um pouco antes aqui, né? Que os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Isso caminha totalmente junto, né? Sim, então, primeiro ponto, nós temos que entender que nós não estamos fazendo algo sozinho, nós temos que fazer junto com vocês, debaixo de uma paternidade. Então, pai, eu vejo que uma dificuldade muito grande de muitos desses líderes é de enxergar um atributo do amor de Deus, que é a correção. Sim, sim. Ó, é incrível, assim, eu vi um pastor muito conhecido da cidade aqui, ele é muito conhecido, e ele estava explicando algo assim, o que desencadeia essa forma meio livre de fazer as coisas dessa nossa nova geração, sem se submeter a alguém, é que muitas vezes essa pessoa, ela não foi corrigida pelo pai dentro de casa. Então, ela tem uma dificuldade... É um problema de paternidade. Exatamente. Ela tem uma dificuldade de entender e enxergar esse atributo do amor de Deus, que é a correção. Então, ela entende que não, Deus não precisa me corrigir, eu não preciso ser corrigido, e automaticamente ele não se submete a ninguém. Aí começa a caminhar com as suas próprias pernas. Mas a palavra é muito clara, e eu gosto muito de provérbios. Nós temos que escutar os mais velhos, nós temos que sentar com os mais velhos, porque nós temos muita vitalidade e força, queremos fazer. Mas nós precisamos alguém falar, opa, pera lá, não é por aí, não é por aqui. Ei, vamos com calma, meu amigo. É aqui, ó, você tá muito afoito. Então, eu acredito que a junção das duas gerações pode se tornar uma bomba atômica para o evangelho. Com certeza. Mas a minha mensagem, eu tenho muito temor no coração. Nós precisamos se submeter a alguém. A melhor coisa que tem é alguém poder chegar para nós e falar a verdade de nós mesmos. Porque nós temos, todo ser humano ele é programado para apontar o dedo, mas não olhar para si mesmo. Mas um líder que ama fala assim, você está errado. Você está errado, se arrependa. É aqui, é assim, é assim. Então eu acredito que tem algo da parte de Deus trazendo uma cura, fazendo algo na minha geração, que muitos líderes sim vão procurar estar debaixo de uma paternidade, vai estar debaixo de uma submissão. Isso não é um autoritarismo, mas é a palavra de Deus sendo estabelecida. A gente vai viver o que está escrito em Joel. E eu lembrei, pai, que eu tinha começado a falar do Rodolfo e meio que fui para um outro assunto. Ele falou assim, e ele caminha pelo mundo todo e pelos principais ministérios. Ele fala assim, é muito triste ver
que eu fui pregar em algumas igrejas nos últimos 5 anos. Eu tive tempo de mesa com o pastor e o pastor me apresentou o líder de jovem da igreja. Se passaram alguns anos e eu vi que a maioria desses líderes saíram das suas igrejas e começaram uma igreja nova. Ah, Eduardo, isso é errado? Não, isso não é errado, mas da forma que foi errado. Ele falou A assim, forma, muitas vezes é errado, sim. isso, ele falou assim, são meninos que eles não querem prestar conta e se submeter a ninguém, né? Querem caminhar com as suas próprias pernas. E acontece o que, a gente está vendo muito na minha geração. Mas também, parece uma palavra um pouco pesada isso, mas não é algo só de ruim. Está acontecendo muita coisa boa. Tem muita gente jovem, tem muita gente fazendo coisas maravilhosas. Eu estava até pensando, né, pai? Glória a Deus pelos jovens, porque nesse tempo aí de pandemia, muitas igrejas tiveram que se reinventar, transmitir ao vivo. Sim. E o jovem é muito conectado com isso, né? O jovem, ele vive a tecnologia ali. É verdade. Então, é a junção Acompanha perfeita. a evolução da tecnologia. É a evolução da tecnologia. Então, eu vejo muito dessa forma. Com muito temor no meu coração, eu falei assim, não, a gente precisa entender que nós precisamos caminhar com um pai espiritual, se submeter a uma palavra, porque a palavra de Deus diz isso. Sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Com Né? certeza. Então, essa é muito uma percepção nesse sentido de duas gerações caminharem junto que eu tô vendo. Porque nos últimos anos, elas caminharam de uma forma muito separada, né? Muito separada. Sim. E nós temos... A unidade, ela vai trazer isso, sabe, pai? Uma cura muito na minha geração. Porque, sabe, tem gente que não passou por nada e quer doutrinar o Brasil. Eu entendo, sim, que nós não vamos passar por algumas coisas que vocês passaram, mas nós vamos passar por outras. Claro, Né? Com certeza. Nós somos remidores, nós queremos entregar um bastão, se assim Deus permitir e quiser, para uma próxima geração, algo remido, né? Muitas coisas que nós vamos passar, eles não vão passar. Mas assim, eu lembro que você conta a sua história, né? Que você começou a caminhar com os pastores lá da Batista e carregar pasta e querer aprender. E você ficava mais... Isso, você ficava mais ali no serviço, né? Então, acho que chegou... Isso, eu acho que chegou o tempo, muito da minha geração, se preocupar mais em pegar uma vassoura e um rodo para limpar a igreja do que querer estar lá em cima, do que querer estar lá fazendo alguma coisa. Eu costumo dizer que o que nós fazemos lá é para Deus, é por amor, mas muitas pessoas procuram estar um lugar ao sol rapidamente, querem estar à frente, querem estar com uma posição, vai pagar um preço. Vai amar Cristo limpando o banheiro, cuidando do estacionamento. Não, mas todo mundo quer ter voz, né? A internet fez isso, dá voz para todo mundo, mas todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ser alguém muito rápido. Cara, vai caminhar com o pai, vai se submeter, vai entender realmente o que é evangelho. Eu posso falar que eu estou aprendendo ainda, né? E é um aprender todos os dias, se submeter todos os dias. Aí sim nós vamos cumprir aquilo que Deus tem com as nossas vidas, né? E é uma geração que consome muita pregação, né, pai? Só para eu concluir meu pensamento. Então, ela consome muita coisa na internet, é uma geração que gosta disso. Agora, eu, como um líder de jovens, um pastor que prega para muitas pessoas dessa idade, eu tenho que ter uma sabedoria muito grande. Mas chegou a hora de trocar a fala. Nós vamos pregar sim. Você precisa se submeter. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Tem coisas que você não vai conseguir decidir e viver. Somente um pai. Porque assim, o pai é aquele que dá destino. Né? Sim, costumo dizer que no nascimento de uma filha, né? A Amanda pegou a Amanda, já colocou nos braços e dá mamar. Eu sou o pai que dá destino, eu já pego a criança, não ponho no colo, eu viro ela, jogo para cima, brinco, pego as mãozinhas. Então, não adianta, o pai é o que dá destino. Então, qualquer pessoa da nossa geração que não caminha debaixo de uma paternidade, ele vai traçar o seu próprio caminho, e pode ser um caminho muito árduo e duro. Que tenha um pai por trás de você, ou acima de você, que te dá destino. Né? E aí a gente vai ter até uma tranquilidade para viver o que Deus tem para nós. Então, veja bem, Eduardo, um filho, por exemplo, se ele não tem uma paternidade adequada, se ele não tem um pai, ele não vai ter herança nem legado. Agora, o grande problema que nós encontramos na presente geração, né, aqueles que se tornaram líder mediante a internet, nós vamos encontrar no meio deles muitos Eliseus sem Elias. São pessoas que nunca derramaram, nunca lavaram a mão de um profeta. Está entendendo? Eliseu, ele teve uma unção tão tremenda, tão extraordinária. Ele fez o dobro dos milagres de Elias.
a próxima geração ela vai caminhar bem mais além que a geração antiga, desde que ela entenda os princípios de paternidade. Sim. Quem levou o povo de Israel para dentro da terra não foi Moisés, foi o filho espiritual, a próxima geração. Foi Josué. Mas é um segredo muito grande. A Bíblia registra lá que Josué não se apartava da tenda da revelação. Ele estava com Moisés o tempo todo. E quando chegou o momento de transferir a autoridade, transferir o bastão, Moisés coloca Josué diante de todo o povo, impõe as mãos sobre ele, ministra a ele, dá a ele o comissionamento. Aí lá na frente, no livro de Números, você vai encontrar que todo o povo de Israel se dobrou e obedeceu a Josué, porque Moisés havia colocado as mãos sobre ele. E hoje tem muitos aí querendo ser Josué, sem nunca ter tido um Moisés que impôs as mãos sobre ele. Você vê a experiência de outro filho espiritual, Timóteo. Você começa a ler as cartas de Paulo, as primeiras cartas. A igreja tal é o meu filho Timóteo, é o meu filho Silvano. Você vê Timóteo debaixo de Paulo, do ministério dele. Aí lá na frente, nas últimas cartas que ele escreve de que maneira? Eu, apóstolo, Senhor, vírgula, Timóteo e Silvano, estavam no mesmo nível do pai espiritual. Uau. E o propósito de Deus não é que fique só no mesmo nível, vá mais além. Se você vê, Eliseu foi mais além. Sim. Elias opera 7 milagres, né? Eliseu opera 6 em vida e 1 depois de morto, porque quando jogaram aquele soldado de Israel naquela cova rasa, onde ele já estava falecido, né, morto, quando tocou os ossos nele, o morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, completou então ali, né, 14 milagres. Você vê então de maneira tremenda. Um opera 7 milagres, o outro opera 14. Uau! Né? Coisa tremenda, amada. Então, veja bem, ele foi mais além. Né? Josué, ele levou o povo para dentro da terra. Nem foi o pai espiritual que levou. A próxima geração foi mais além. Então, se essa geração ela aprender que ela não pode remover o marco que os pais estabeleceram, se essa nova geração entender que ela não pode, na verdade, começar onde a velha geração está terminando. Tem que entender que eles pagaram o preço. Né? Porque tem muita gente que quer começar, na verdade, onde nós estamos terminando. Querem começar sem comer alguns sacos de sal, sem água, que a velha geração já comeu. Então, isso aí é muito importante. E glória a Deus, que muitos ministros jovens agora estão procurando, né, para ter um pai espiritual, para aprender com ele, para caminhar com ele, para que o pai espiritual jogue o manto sobre ele. Isso é muito importante. E é um princípio que Deus respeita. Sim. E quando a gente fala sobre impor as mãos, né, como você falou de Paulo, de Timóteo e tal, é uma coisa que nós podemos entender. Até eu vi uma pessoa que escreveu ali, nossa, impõe as mãos sobre mim, apóstolo, né? O fato de você impor as mãos, você ungir alguém ou dar destino para alguém, é num certo período que esse filho espiritual, ele já aprendeu, ele maturou, ele Exatamente. viveu, aprendeu coisas com você e o que você vive. E a partir daqui você fala, não, ele está preparado. Ele pode caminhar, vamos dizer assim, agora com foco o destino que Deus reservou para ele, né? Então, a gente busca, essa nossa geração, né? Muitas pessoas vivem de conferência, sabe, pai? Exato. Não tem um relacionamento profundo com Deus, então ela está toda aí. Não é errado conferência, eu amo conferência, a gente faz nossas escolas, é uma chave que vira muitas vezes na vida da pessoa. Mas ela vive sempre nesses lugares em busca do novo de Deus. O novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus. Mas essa geração, ela não consegue permanecer em obediência e viver o que Deus deu no velho. É verdade. Então Deus não muito vai comum, falar nada olha, novo. eu que viajo bastante, geralmente está pregando em algum lugar, é muito comum, de repente, pessoas me abordam, pessoa que eu nunca vi antes, só vi ali aquele momento, apóstolo, põe as suas mãos, transfira para mim unção, transfere para mim unção. Eu olho para eles, olha, eu não vou transferir nada para você. Pague o preço que eu paguei.
Cada um tem que ter a sua unção, a sua experiência com Deus. Eu não posso sair por aí botando a mão em todo mundo. Eu digo, eu não vou fazer algo, né, você, que Deus não me autorizou a fazer. Você tem que pagar um preço, na verdade. Então, tem muita gente que é unção sem pagar preço. Você falou, apontou algo muito interessante. Pessoas que vão de conferência em conferência. Eu lembro, nós tivemos lá agora, há quase 2 anos atrás, lá onde começou a bênção de Toronto, né? Tivemos em Toronto. E eu lembro que quando o senhor começou a visitar aquela igreja Vineyard, né? E levantou ali John Arnott com a experiência tão grande, quantas pessoas foram lá, queremos uma imposição de mãos do pastor, quer levar esse avivamento lá para a minha igreja. Agora, não considera o deserto que aquele pastor passou, porque estava a ponto de desistir de tudo. Foi quando ele foi lá na Argentina e teve uma experiência tremenda com o Espírito Santo, como resultado da busca que ele estava tendo, do preço que ele pagou. Agora, parece muito fácil alguém lá simplesmente não recebe a posição de mãos, leva para a minha igreja. É a mesma coisa quando começou o avivamento em Pensacola. Uma ênfase tremenda em arrependimento, aí o pessoal, eu quero essa unção de arrependimento para a minha igreja. Eu vou lá, então, lá o pastor John Kilpatrick vai colocar as mãos sobre mim e eu levo para a minha igreja. As coisas não são assim. Tem um preço a pagar. Né? Tem um preço de busca, de fome diante de Deus. Tem que aprender. Não adianta. Há uma frase que fica muito forte no meu coração, para alguém ir numa plataforma ensinar, ele teve que estar muito tempo assentado abaixo dessa plataforma, ouvindo. E muita gente não quer ouvir e quer falar. Uau, é isso, é isso. E dentro desse aspecto ainda eu vejo que está sendo restaurado o nosso sacerdócio, né? A gente pode dizer que antes dessa pandemia, né, as nossas ministrações na nossa igreja, eu acho que os meninos estão com a gente aqui, que caminham comigo, eles sempre vão onde eu vou pregar e a gente faz um louvor também com uma PEV Music. Eles sabem, a gente tem ministrado sobre fome, sobre lugar secreto, sobre sacerdócio, e parece um negócio clichê, chato. Ai, por que só fala sobre isso? Porque o nosso lugar secreto, ele resolve todas essas coisas. Por quê? Porque no lugar secreto eu vou receber coisas que nunca uma conferência vai poder me dar. Tem pessoas que ficam indo de igreja em igreja, de conferência em conferência, pedindo, não, porque o fulano de tal vai estar lá, então eu quero que ele imponha as mãos, profetize sobre mim. Certa vez perguntaram para mim, Eduardo, como que você lida com essas coisas de profecia, de profetizarem na sua vida? Eu falo assim, olha, grandes homens e mulheres de Deus já profetizaram na minha vida. Meu pai, a doutora Neuza Tioca. Eu lembro muito que o pastor Cote falou, sei lá, quando eu tinha uns 10 anos de idade, e essas palavras se cumpriram. Agora, teve um tempo para se cumprir. E assim, quando alguém chega e fala algo para mim, quando que eu sei que é do Senhor? Na verdade, a profecia, muitas vezes, ela só vai confirmar o que o Senhor já te deu no secreto. Verdade, sim. Não existe essa coisa, eu vou para a África porque profetizaram na minha vida que eu seria... Isso aí já não cabe mais. Não existe mais esse tipo de assunto. Né? Quando alguém vir profetizar, eu vou falar, glória a Deus. O Senhor tem falado nos últimos 3 anos comigo no secreto. É exatamente isso. Então, uma frase que eu carrego comigo. Existem algumas coisas que somente o secreto, e a gente fala de sacerdócio, e o processo de Deus vai te ensinar que nenhum pastor, nenhuma escola, nenhum culto, nada vai te ensinar. Então, Deus está nos falando isso nesses dias. Volte para o seu quarto. Eu quero me relacionar com você e eu quero te ensinar algumas coisas. E não tem um jeito de aprender sem nós passarmos por algumas situações difíceis, né? Eu vejo, verdade. pai, que é uma nova geração. A nova geração, ela tem uma dificuldade muito maior de viver o sobrenatural de Deus, de viver pela fé, né? Então, como é que é aquela coisa? Não, o dinheiro se paga, né? Eu faço um grande projeto, eu vou para a internet, eu já aluguei um local muito bacana, eu deixo da forma que os jovens gostam, eu vou me movimentar assim. Não, a velha geração, vamos dizer assim, velha, eu gosto de dizer que é uma geração só, né, para Deus, mas quem você representa, né, a sua geração, ela tem uma facilidade de viver mais pela fé, né? A gente vê pela sua vida, por os outros pastores.
realmente viver o sobrenatural de Deus, sonhar coisas, planejar coisas, mas deixar tudo nas mãos do Senhor. Então eu vejo que é algo que o Senhor está vindo nos ensinar nesses dias, para a minha geração. Vocês precisam ser mais dependentes do Senhor. Né? Eu estava com uma das nossas ovelhas, que caminha muito próximo comigo, um dos líderes da igreja. Eu falei assim, querido, a minha oração tem sido que o Senhor venha prover todas as coisas, cuidar das nossas vidas nessa pandemia, no aspecto familiar, financeiro, mas dentro do nosso propósito. Que a gente não venha sair do nosso propósito e viver por necessidade. Então, realmente, é Deus querendo nos ensinar. Dependa de mim, viva o sobrenatural, eu cuido de vocês. Então, é muita coisa que Deus está nos ensinando. Eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente explanar um pouco uma outra situação, porque aqui a gente representa 2 gerações e você é um homem que conhecido aí mundialmente, muito conhecido e tal, assim Deus quis te colocar nesses lugares altos. Eu não sou como você, mas eu sou um pastor, eu sou um líder, eu prego, eu vou nos lugares, pela graça de Deus, né? Deus tem me enviado para esses lugares e agradeço muito, Pai. Falando aqui tem acho que aqui 43 pessoas. Eu glorifico a Deus por ter passado pelo que eu passei com vocês, né? Que bom que o deserto que nós passamos como família veio num período que eu já tinha muita consciência, né? Eu já era um adolescente indo para a juventude e eu pude aprender muita coisa. Era Deus forjando meu caráter, aprendendo a depender mais do Senhor, né? E você conseguiu me ensinar muitas coisas muito bem. Eu lembro que eu tinha vontade de tudo, né? Era a fase que eu tinha vontade de tudo, assim. E era a fase que eu poderia ter essas coisas. Sim. Videogame, todo esse tipo de coisa. Você falava assim, filho, não tem problema você querer. Mas vamos orar? Você tem alguém que pode te dar, é Deus. E você começou a realmente a não passar uma herança para mim ali, mas construir um legado. Amém. Dependência no Senhor em todas as coisas. E nós pagamos um preço duro. Você lembra muito bem disso. E eu glorifico a Deus por isso. Porque se eu não passasse por isso, o que Deus tem para minha vida talvez só ia se cumprir muito mais para frente. Então foi bom que a gente sofreu sim, muito, aprendeu muito com Deus. E hoje foi bom ser afligido, porque aprendi a guardar os teus estatutos. Aleluia, foi muito bom sofrer naqueles tempos com você, como família. Hoje eu tenho entendido muito, porque muitos líderes, ministérios, pastores, pessoas, elas se corrompem muito fácil quando a fama e o sucesso vêm. Mas a dor nos mostra a permanecer sempre em Deus. Amém? Mas voltando aqui ao assunto, eu quero fazer uma pergunta pontuar, antes de você falar, deixa eu pontuar uma coisa aqui que é muito importante. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora, na verdade, o Senhor está levando muitos pastores, muitos ministros a um aparelho de 2 cantos. Ou ele vai aprender uma dependência de Deus, a viver pela fé genuinamente, ou ele vai ser reprovado pelo Senhor. Ontem eu estava vendo algumas notícias, né? E um grande ministério do Brasil aí consta que fechou em lugares diferentes 3 templos. Um aluguel era 30 e poucos mil, outro 25, outro 18, porque não teve condições de pagar. E tem muita igreja fechando porque não tem dinheiro para pagar. Agora, eu creio que o Senhor está provando as motivações. E eu creio que uma das coisas que o Senhor quer nos ensinar agora, que igreja é muito mais que um prédio, é muito mais que um salão. A igreja são vidas, são pessoas. Amém. E ministério que pautava o desenvolvimento da obra em cima de dinheiro, eles estão perecendo agora, porque a motivação era outra. Agora, se a motivação do ministério era igreja, eram vidas, pessoas, eles não estão sendo abalados. Nesse tempo de quarentena, estou falando com muitos homens de Deus, aqui, principalmente pelo WhatsApp, né? Ministérios que a gente conhece. E até agora, todos eles são irmãos que amam o Senhor, eles têm pontuado o seguinte: puxa, aqui na nossa igreja, no ministério, como tem sido bênção esse tempo aí de pandemia. O que a gente está ministrando mais do que antes. Uau. Nenhum deles falou alguma coisa em termos de dificuldade econômica. A provisão do Senhor está vindo a todos eles. Então eu vejo que Deus está provando os corações. Aonde estava a esperança? No dinheiro, num prédio?
E estamos entendendo que o reino de Deus, igreja, é muito mais que dinheiro, é muito mais que prédio, é visão, é vidas. E a igreja tem que aprender isso, os ministérios têm que aprender isso. Sim. E o Senhor está permitindo tudo isso. Vamos ver quem é quem, aonde está posicionado a visão, o chamado. Porque quem tem visão, meu irmão, é isso. Vem a coisa que vier. José tinha visão, passou por tudo que é tipo de coisa, mas ninguém arrancou a visão que estava no coração dele. E depois de passar por todas as provas, se cumpriu exatamente lá no Egito aquilo que ele tinha visto há tantos anos antes. As pessoas dobradas diante dele, reconhecendo como primeiro-ministro lá de Faraó, e ele sendo um canal de administração financeira, não só no Egito, mas para as nações. Então, a visão de Deus, ninguém pode arrancar. Não é um tempo de pandemia, não é coronavírus, não é essa Covid-19 que está aí, que vai arrancar a visão dos corações. É uma prova. Estamos firmados naquilo que é abalável ou inabalável. Está sendo um teste muito grande. E, infelizmente, Eduardo, alguns serão reprovados. Com certeza. Acredito que no final de tudo isso, pai, vai ter até igrejas, 2, 3, se juntando para começar uma nova. Unidade. Deus haverá unidade. Quem haverá sabe o pastor que unidade. Nem olhava para o olho do outro, vai ter que se unir, de repente, ir para o mesmo salão. Ah, não, um vai usar de manhã, a outra vai usar à tarde, igrejas diferentes, usando o mesmo imóvel, ou quem sabe juntar. Reduzindo pessoas, de repente, o único caminho é juntar, formar uma igreja só. É isso. Então, você trouxe esse ponto, agora quero passar por um próximo ponto, que é uma pergunta, algo muito para nós e para quem está nos assistindo, porque eu costumo dizer que todos são pastores, né? Esse é um ofício, muitas vezes, que Deus separa alguém, mas todo mundo é levantado, é pastor dentro da sua casa, na sua família, é um apóstolo que tem que estabelecer... A primeira igreja é dentro de casa. É dentro de casa, estabelecer o reino de Deus, né? Então é para todos nós. Mas eu queria saber de você, assim, pai, vamos dizer assim, para o segundo semestre, que acredito eu que tudo vai estar voltando ao normal, para o próximo ano, 2021. Tem algo que o Senhor já colocou no seu coração, no sentido assim, qual vai ser a mensagem que você vai carregar e vai transmitir? Porque eu sei que no reino, a nossa vida é feita de estações, né? Eu acredito que foi em 2017 para 2018, eu falei muito sobre a paternidade de Deus, né? 2018 para 2019, eu falei muito sobre fome e paixão por Cristo, né? E eu estava até meditando anteontem, e eu estava tendo um tempo com Deus lá embaixo na cozinha, e chorei muito, me quebrantei muito. Deus trouxe algo do meu coração muito especial. Eu tive a oportunidade de compartilhar com alguns amigos ali que estavam numa reunião, e eles perguntaram: Eduardo, eu gosto agora de você pregar. Estava numa reunião de negócios, e aí eu acabei compartilhando, e foi muito bacana. Então eu tenho algo que Deus está falando para mim. Eu queria saber de você, para essa próxima estação, né? O que Deus coloca no seu coração que precisa alertar a igreja, ministrar a igreja, enfim? 3 áreas. As minhas mensagens vão girar muito em cima de 3 áreas que o Senhor está trazendo assim de maneira tão forte ao meu coração. Dependência do Senhor. Mensagens vão girar em torno desse tema. A nossa dependência nele. Segundo lugar, entrar numa atmosfera, mergulhar no sobrenatural. Porque o mundo, amados, não será mais o mesmo quando cessar essa pandemia. O rastro, em termos aí de questão econômica, já está iminente diante de nós. Teremos que depender dos milagres de Deus. E eu pauto sempre. Dificuldade, clima hostil, é o ambiente mais favorável para os milagres de Deus serem operados. Então, as minhas mensagens, já falo sobre isso, mas numa escala maior ainda, sobrenatural de Deus. E, em terceiro lugar, o lugar secreto, o nosso sacerdócio. Porque estamos aprendendo que o Senhor está nos chamando nesse tempo aqui para estar com Ele, para o lugar secreto. Está nos chamando realmente para o exercício do nosso sacerdócio. Então, essas 3 coisas, sacerdócio, sobrenatural de Deus e dependência no Senhor, vai ser a tônica
das minhas mensagens em qualquer lugar em que eu for ministrar. Principalmente dentro da nossa casa aqui. Nós vamos trabalhar muito em cima disso. Aleluia. Olha para você ver como a gente está bem conectado, né? A gente não teve tempo junto ainda, não conversou. Mas até no início da nossa conversa, a gente já falou um pouco de sacerdócio, é o que eu tenho falado muito com as pessoas que estão próximas de mim, que eu discipulo. E realmente, é um retornar. E muita gente quer, eu quero fazer, o id, não. Volte para o teu quarto. Restaure o sacerdócio com Deus. Converse com Ele, crie uma intimidade com Ele, conheça Ele vai te conhecer mais, você vai conhecer mais Ele. Aí sim Deus vai te enviar para algum lugar. E para mim também é isso. A gente falou aqui da dependência de Deus, falou de sacerdócio, estou muito conectado com isso também. Aleluia. Mas Deus trouxe algo muito específico para mim, Pai. E até quero que você me corrija se eu estiver equivocado em algum ponto. Mas eu comecei a perceber algo, e muito na minha vida. Ele falou assim, o Espírito Santo foi muito claro. Ele falou assim, Eduardo, durante os últimos anos, muitos pastores sérios, líderes, têm pregado sobre Jesus, têm pregado sobre Deus, têm falado sobre a Bíblia, mas não têm falado sobre o Evangelho. Deu, opa, pera lá, deixa eu entender, calma aí, o que você está querendo dizer, né? E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que nós, e eu posso falar por mim, e muitas dessas pessoas dentro da igreja não têm entendido o que é o Evangelho. Porque muitas vezes nós escutamos uma ministração falando que Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar, Pai, no teu lugar, levou sobre si toda a culpa, toda a dor, e a mensagem, a ministração gira em torno de tudo isso. Beleza. E para por ali. Pode até parecer uma heresia, mas falar somente de Jesus crucificado não é evangelho. Verdade. Olha o que o Espírito Santo me mostrou. As pessoas precisam entender o evangelho completo, o que é o evangelho. Jesus é a peça-chave do evangelho, central. Mas o que é evangelho? É Jesus morto naquela cruz, crucificado, ou seja, Jesus morrendo uma morte que eu e você merecíamos, Pai, não ele. Segundo passo, Jesus ao terceiro dia ressuscitado, ressuscitou, ou seja, voltou à vida e nos deu vida, nós ressuscitamos junto com ele. Terceiro ponto, e em breve voltará. Voltará, sim. Esse é o evangelho. E eu muitas vezes, Pai, eu preguei sobre o primeiro aspecto. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você precisa ministrar e pregar sobre o evangelho. Porque se eu fico somente com a primeira parte, Pai, é muito fácil as pessoas não entenderem o que a gente está querendo pregar, porque elas vão entender que o evangelho foi feito para ela. Exatamente. O evangelho foi feito para suprir todas as faltas e desejos dela. Só que o evangelho, ele é muito mais do que isso. Então, eu tenho uma responsabilidade de pregar, sim, a graça, o amor, a misericórdia, que Jesus morreu no meu e no teu lugar. E glória a Deus por isso. A pessoa precisa escutar isso, mas ela tem que entender. Porque, assim, morte e vida, elas caminham junto. Se você quer ter uma vida abundante, se você quer ser cheio da glória de Deus, se você quer viver todas as promessas de Deus, você precisa morrer. Porque se você não for crucificado, você não vai ter o zoe de Deus, você não vai ressuscitar com ele. E depois disso, como eu devo viver, Eduardo? Em busca dos meus prazeres pessoais? Não. Você tem que voltar com anseio, com uma fome, com uma sede, que em breve lhe voltará. E se nós temos essa consciência, a nossa vida muda completamente. Porque não são mais as minhas coisas, os meus planos, os meus desejos, a minha forma de viver, o que eu penso, não. Eu estou vivendo, eu e minha família, minha igreja, esperando a volta de Jesus Cristo. Isso muda completamente o cenário, a atmosfera, a forma que nós vivemos. Sim. E uau, eu falei, é isso, eu nunca tinha recebido isso da parte de Deus. E essa vai ser as ministrações da próxima estação. As pessoas não podem mais escutar e entender, enxergar um evangelho desfragmentado, porque isso muda tudo. Isso muda tudo na nossa vida, totalmente. Então, tudo começa a fazer um sentido. Então, a palavra fala, né?
se você quer ser meu seguidor, se você quer me seguir, diz Jesus, pegue a sua cruz e siga-me. E eu não estou falando da gente viver, pai, um evangelho maltrapilho. Ah, agora eu não caso, eu não vou, eu não quero mais saber de nada, eu só quero... Não, não é isso. Mas é que se nós temos esse entendimento, tudo que nós fazemos volta para o eterno. Tudo que nós Claro. fazemos é Sim. esperando a volta. Então, assim, eu me casei por quê? Porque Deus quer usar meu casamento para algo. E por que eu estou fazendo essa viagem em família? Deus quer construir nessa viagem algo aqui dentro da minha família para que eu possa colocar para fora e ministrar outras pessoas. Então, a gente faz parte, pai, de um plano eterno. A gente tem que pensar na eternidade. E aí não viver um evangelho, consumir algo. Não. É para agora, é terreno. Não, Deus está nos preparando. O que Ele quer? Preparar o nosso coração para esperar arduamente a vinda dele, a segunda vinda. E daí você fala muito, pai, logo eu já vou concluir aqui, que tem quem pensa na segunda vinda de Jesus é aquela forma escapista, né? Tipo, ah, Jesus, volta logo e já resolve isso tudo de uma vez. Não. Não, eu pensar na segunda vinda de Jesus é eu me manter firme, porque existe uma diferença, né, pai? Muitas pessoas conflitando justificação com santificação. Exato. Nós somos justos, estamos, né, na mesma estatura de Cristo, eu fui justificado. Agora, então eu sou como Cristo, mas o que é justificação? A santificação. Agora eu me torno como Cristo, eu estou me tornando como Cristo. Então tem que ter esses dois aspectos. E se chegar ali, pai, quando tiver 11h57, a gente pode encerrar. Todo mundo aí, pessoal, volta para a gente concluir de forma correta. Sim. Eu preciso concluir meu pensamento aqui. Então, quando a gente fala de reino, a gente tem que falar do corpo, que é a igreja. Exatamente. Certo? Então, Eduardo, por que vocês falam tanto de morte? Por que Jesus fala sobre negar-se a si mesmo, ser crucificado todos os dias? Eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou um membro. Por que o membro tem que estar morto? Vamos então imaginar aqui minha mão, ela faz parte do membro. A mão tem que estar morta por quê? Porque por si só, ela já, pela sua própria natureza, ela não faz nada se o cabeça não ordenar. Ela não faz nada se a cabeça pensante, o cérebro não der o comando. Ou seja, nós somos um corpo, eu sou um membro de um corpo de Cristo, que eu preciso me movimentar pelo que o cabeça está dizendo, pelo que o cabeça está dando a coordenada, a orientação, que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. É ele que comanda a igreja. Então nós temos que estar morto por quê? Essa é a revelação. Cada dia está morto, todos os dias. Nós morremos para receber vida em Deus. Então, todas as vezes que nós morremos todos os dias, nós ressuscitamos com Cristo. É o Zoe de Deus. E aí sim a gente começa a viver em novidade de vida, esperando a segunda vinda. E quando eu espero Jesus voltar, eu já não estou pensando mais em mim. Eu estou pensando nele. Tudo que eu for viver nessa terra é para glorificar o nome dele. Aleluia. Então, Eduardo, vai acabar daqui a pouco, né? Mas eu preciso concluir um pensamento aqui. João, na ilha de Patmos, em uma das visões que ele teve, o que ele pôde vislumbrar foi o plano de Deus de maneira completa. Porque, ao mesmo tempo que ele teve a visão de Jesus como cordeiro, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, ele viu o cordeiro sobre o altar, sacrificado. Mas, na mesma visão, a Bíblia diz que ele viu um livro fechado, um livro selado. E nessa visão ele chegou a chorar, porque ninguém era digno de abrir aquele livro e desatar os seus selos. Mas, de repente, ele olha Jesus não como cordeiro mais, imolado, antes da fundação do mundo. Ele vê Jesus glorificado como um leão. Ele diz que o leão da tribo de Judá tinha poder para abrir o livro e desatar os selos. Ele estava vendo a outra faceta de Jesus. O grande problema da igreja hoje, Eduardo, é que ela conserva só aquilo que você falou, a visão da morte. Jesus como cordeiro. Pega Jesus como cordeiro o tempo todo e não consegue ver Jesus como leão. E como leão, ele se assenta para julgar as nações. É a visão exatamente do evangelho eterno de Deus. Então a igreja tem que passar por essa transição. Amém? Jesus morreu na cruz, temos vida no seu nome, mas nós temos que entender que ele não foi retido pela morte. Nós vamos sair, depois vamos voltar. Eu quero comentar um pouco aqui sobre Filipenses 2, porque Filipenses 2 coloca essas três verdades diante de nós. Jesus crucificado, Jesus ressurreto e Jesus como Senhor.
aquele que reina, aquele que vai julgar as nações. Está entendendo? Amém. São 11 Então faz assim, ó. 56. Pode encerrar. Encerra, salva lá, deixa no store. Já começa a E a outra que gente já todo mundo que retorna. está aqui vai Ok. entrar. Maravilha. Aleluia, pessoal já entrando novamente. Vamos dar continuidade aqui na nossa conversa. Glória a Deus. Cá estamos novamente aqui. Amém. Vamos Vamos esperar esperar um aí. pouquinho até aí. Isso. Vamos O esperar. pessoal tá entrando. Isso. Está Só sendo muito para... bom esse tempo. Maravilha. Glória a Deus. Só para... Da onde a gente parou. Então, gente, vocês que... Eu vi que teve o Chico, teve várias pessoas que entraram ali meio que pro final. Então, a gente falou de dois aspectos aqui, né? Tá sem som, Alif? Não tá escutando? Gente, meu áudio, minha imagem tá boa, do meu pai. Dá um joinha aí. Excelente aqui também. Ah, tá. Deve ser alguma coisa lá, então, no celular do... Isso. Tá, normal. Então, gente, a gente falou das duas gerações. Eu trouxe a percepção da minha geração. O que Deus está falando nesses dias, o que Ele tem mostrou realmente o que a gente precisa fazer, que é caminhar debaixo de uma paternidade, se submeter a alguém, né? E entender esse atributo do amor de Deus, né? Que é a correção. Então, a gente vai viver coisas extraordinárias juntamente com a velha geração, vamos dizer assim, né? A junção perfeita. Então, a palavra foi paternidade, se submeter a um pastoreio, aprender com os mais velhos, caminhar juntos, né? Juntos somos mais fortes. E, em resumo, né? Agora fomos para um próximo ponto. Eu fiz uma pergunta para o meu pai. O que o senhor tem derramado no coração dele para essa próxima estação? E ele falou, né? Que não vai ter como nas suas mensagens não ter arrependimento, sacerdócio e, pai, terceira... Dependência de Deus. Eu Dependência de falei duas Deus. coisas. Dependência de Deus, um mergulho no sobrenatural, Natural. né? E a questão do sacerdócio. Isso. E eu trouxe aqui algo que Deus colocou no meu coração sobre pregar e ensinar o evangelho completo, não um evangelho desfragmentado. Porque muitas vezes nós falamos de Jesus que morreu naquela cruz, que levou sobre si toda a culpa, toda a dor, toda a enfermidade, e a gente desenvolve algo nesse pensamento. Uma Mas visão isso parcial. é imparcial. Isso parece Sim. heresia, mas não é. Isso não é evangelho. Nós temos que pregar o evangelho, que é Jesus crucificado, morrendo uma morte que eu e você merecíamos, ao terceiro dia, né? Pela manhã, ele ressuscita. Então, ele nos dá uma vida que nós não merecíamos e em breve voltará. Então, nós Sim. temos que morrer todos os dias, crucificar nossa carne para ter uma vida com Cristo, com um Aleluia. entendimento de em breve ele voltará. Isso muda completamente a minha forma de viver, o que fazer, o que pensar. Então, essa é a revelação que Deus tem colocado no meu coração esses dias. E dá continuidade lá, pai, que você Olha ia... só, Filipenses 2 coloca essa dimensão do plano de Deus aqui de uma maneira bem clara, né? Paulo, escrevendo aquela igreja, ele diz assim, ó, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. E começa a descrever ele como cordeiro, como salvador, cruz. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia aferrar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Até aqui, Paulo está escrevendo sobre Jesus, falando de Jesus como
Cordeiro. Cordeiro. Aquele que veio como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É o ministério de Jesus até o momento da cruz. A crucificação. E, infelizmente, a igreja, por séculos, tem parado simplesmente aqui nessa experiência. Estamos simplesmente na primeira parte da visão de João na ilha de Patmos. Aquele cordeiro no altar imolado. Mas lembre-se que, na continuidade da visão de João, ele vê Jesus como leão, abrindo os livros, desatando os selos, e pronto para reinar e julgar as nações. Agora, aleluia. Do verso 9 em diante, Paulo, pelo Espírito Santo, muda completamente sua linguagem. E se você for ler aqui pela revelação do Espírito, você vai ver que ele já não fala mais de cordeiro. Ele está falando de leão. Está falando da ressurreição, de julgamento. Verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Aí você vê ele como Senhor, como leão, como aquele que reina, aquele que julga. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Mas se dobrar vendo Jesus como? Como cordeiro? Não. Cordeiro na redenção. Vendo ele agora como leão. Aquele que reina, aquele que julga. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Olha que coisa tremenda. Ele coloca aqui o plano de Deus completo. Então, como Senhor, ele reina, entendeu? A nossa visão ainda de igreja, né? Ela é muito limitada. Nós somos muito limitados a ver, por exemplo, igrejas, pessoas, tal, e perdemos aquela visão de reino, uma visão mais ampla. Por isso que por quantos anos a igreja ela não tem conseguido mudar a sociedade, né? Eu sempre digo, nós não estamos vendo o avivamento, né? Até uma das coisas que eu quero conversar muito com o Mike hoje, né, na nossa live das 9, as marcas de um verdadeiro avivamento. Porque alguns avivamentos que passaram pela história traziam uma mudança radical na sociedade. É isso. Viam um avivamento, os bares fechavam. Viam um avivamento, os hospitais não tinham doentes mais, porque a unção do Espírito vinha trazendo cura. As pessoas se convertiam ao Senhor. Então, o avivamento ele tem que trazer uma mudança na sociedade. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Mas está o avivamento aí também. Mas um avivamento que está mais posicionado em barulho, em movimento. E não mudança da sociedade. E o evangelho do reino, quando você tem uma visão de redenção, de senhorio, quando você tem visão não somente de pessoas, mas você tem uma visão de território, a coisa é completamente diferente. Avivamento isso. Amém. Avivamento, ele fala de vida. Quem está morto voltar à vida, mas a gente vê ainda que não é isso que tá acontecendo. Isso vai trazer uma transformação gigantesca nas famílias, na igreja, na sociedade, mas creio que está muito próximo de uma terceira onda, vamos dizer assim, né? De um grande avivamento nesses dias, e eu tenho muita esperança na igreja, né, pai? A gente vai fazer uma mudança radical. Radical. Então, nessa estação, é o que o Senhor tem colocado nos nossos corações, né? Descobrimos isso aqui agora, o evangelho completo e não o evangelho desfragmentado. Aí alguns podem perguntar, tá, Eduardo, mas aquele rapaz ali, ele é evangelista, ele foi para um lugar que ele pregou o amor de Deus. Concordo, meu amigo, concordo com você. Você tem que ter a sensibilidade de ir ali pregar a graça, que é a própria vida de Jesus. A gente nunca anula a graça, né? Tem gente que fala assim, porque eles falam de quem prega hipergraça e tal, e não acredita na graça. Pelo amor de Deus, gente, é pela graça que nós estamos vivos. A graça está totalmente ligada no evangelho, né? Só que evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno. Jesus morreu por nós, uma morte que eu e você merecíamos, não ele, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Veio à vida, nos deu uma vida que a gente não merecia e em breve voltará a consumação de todas as coisas. Então a nossa
palavra, o que nós temos que ensinar é: Jesus morreu, ele ressuscitou e em breve voltará. E ele quer que você viva uma vida ansiando a volta dele. Com E isso certeza. muda completamente o cenário. Muda totalmente a teologia arcaica, né? Que talvez muitos de nós recebemos até de onde nasceu o Exatamente. Evangelho. E Mateus 24, ele pauta da seguinte maneira, da boca de Jesus: e esse Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não é o Evangelho da graça, Evangelho de salvação, não. É o Evangelho do reino. E em testemunho, em forma de vida. Ou seja, você chocando essa cultura que está diante de nós, com a cultura do reino, mostrando que é um outro caminho, há uma vivência completamente diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Esse é o testemunho do reino de Deus, é esse evangelho que vai encher a terra. E lá em Apocalipse diz que a mensagem do anjo, né? Veio o anjo com o evangelho eterno. E qual era a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória. Está sendo restaurado o verdadeiro temor ao Senhor. amém, creio nisso. E alguns abalos estão acontecendo, Eduardo, até nos ministérios, para que eles aprendam a temer a Deus. Para que haja temor, respeito a Deus. É isso. Levar o Senhor a sério. Esse é o evangelho eterno. Está lá em Apocalipse, de maneira clara. Sim. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temor. Porque é a hora do seu juízo. Deus está julgando o mundo, Deus está julgando a igreja, julgando os ministérios, por quê? O julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Né? Exatamente. Bem claro isso. Está julgando a igreja e também trazendo justiça para os que assim necessitam, né? E Sim. temor, nós temos que dizer algo, que temor não é você ter medo de Deus. Você não precisa ter medo do teu pai. Eu não tenho medo do meu pai. Mas eu tenho um temor do meu pai. Respeito. O que é temor? É eu reconhecer quem ele é. Exatamente. É reconhecer, então, reconhecer Deus, quem é Deus para a minha vida. E sabe, queridos, a gente fala aqui muito de morte. O evangelho fala de negar-se a si mesmo. Aí muitas pessoas falam: ah, mas esse evangelho não existe, porque eu não posso fazer nada. Porque, meu amigo, a questão não é se você pode fazer ou não pode fazer, a questão é se você pode ter. Na verdade, é que você precisa morrer para suas paixões por essas coisas. No momento que você perdeu o amor para essas coisas, Deus vai te dar coisas que você nem espera, porque aquelas coisas não te têm mais. Aquelas coisas não te conduzem mais. Você se move pelo eterno. Você se move pelo que o céu está pedindo. Isso muda tudo. Eu vou pregar e isso precisa ser pregado para a nova geração, pai. O evangelho completo. O evangelho completo. Porque, veja bem, uma visão de vida religiosa é uma visão de reino completamente diferente. E tem muita gente na igreja vive a religião e não o reino. Quer ver um exemplo? Na religiosidade, o dízimo, acho que do Senhor é o dízimo. Na visão do reino, tudo é dele. Tudo é do Senhor. É isso. Então, são coisas tremendas. A vida religiosa aponta para uma vivência. A vida de reino, outra. E nós temos que viver a vida de reino. Na vida de reino, não é só meu dízimo que é dele, não. Tudo que eu tenho é dele. Isso. Minha casa, meu carro, né? Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que anular a mim mesmo para levar uma vida de reino. É algo tremendo. Exatamente. E a gente pode ver, olha, você tocou num ponto perfeito para a gente ir para o nosso final. Eu gosto de olhar muito para a vida de Paulo, né? E ele representa muito isso no final, aí já da sua caminhada dos seus dias em Filipenses. Estava lendo algo? Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, olha que interessante que ele fala, né? Ali a partir do versículo 7 ali, né? Mas ele fala assim, ó: mais que o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo, né? Ou seja, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, né? Em outras versões lá, esterco, enfim, para que possa ganhar refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, olha o que Paulo escreve, eu até anotei
um negócio que eu achei incrível. Então, assim, aqui ele está falando, já no final de sua vida, o que ele está dizendo? Gente, Deus não me pediu nada. Ele não está falando que Deus pediu algo para ele. Ele, por si só, está entregando para Deus. Então, assim, pai, vamos lembrar da vida dele. Orou por enfermos, teve Timóteo, teve Tito, foi um apóstolo. O que ele está falando? Eu estou entregando, eu estou renunciando tudo isso. Deus não me pediu, mas eu estou renunciando tudo isso. Eu não vou correr o perigo de não ser achado nele. Verdade. Eu não posso correr esse perigo de não ser achado em Cristo. É isso que Paulo falou nesses dias. Isso traz um quebrantamento muito grande para o meu coração. Então tem gente que fala, o meu Isaac é meu namoro, o meu Isaac é meu trabalho. Cara, você só renuncia e entrega para Deus o que ele te deu, não o que você criou, não o que você correu atrás e conquistou. Sabe? Então as pessoas às vezes entendem errado, mas o evangelho ele precisa ser ministrado e pregado de forma completa. Paulo viveu grandes coisas e ele chega no final da sua vida, lá na prisão. Não, em detalhe, ele escreve a carta... Na prisão, isso que eu falava, né? Tá numa prisão. Ele estava numa prisão quando escreveu isso. E ele começava a carta falando, se alegrem. Não, imagine alguém no final da vida passando... no Senhor. Meu Deus do céu. Então, a nossa oração, a nossa ministração, o que nós temos que buscar em Deus é ser achado nele. Ser achado nele. Porque ele não poderia correr o perigo de não ser achado em Cristo. Verdade. Eu acredito, pai, que você que é o mestre da palavra pode me corrigir, mas eu acredito que em outro texto ele fala algo nesse sentido também que... de perda, eu não me lembro, tem um negócio muito forte que eu estudei, eu li sobre Paulo, mas eu não vou lembrar, que ele não podia correr o perigo de não estar com Cristo. Eu não vou lembrar, se eu lembrar o texto, eu vou falar para vocês. Então, é esse sentimento, é essa atitude que nós temos que ter nesses dias, sabe? Viver uma vida leve com Cristo, mas de responsabilidade, não evangelho desfragmentado. Viver, entender a morte de cruz, entender que ele está vivo e ansiar a segunda volta. E isso vai mudar o meu aspecto de viver, a minha maneira de viver. E eu posso viver tudo. Mas o que eu tenho que ter no meu coração e na minha mente, que Deus me ache nele. Que Jesus possa me achar nele. E se necessário, eu renuncio tudo. Porque Paulo não estava falando de pecado e das suas mazelas. Ele estava falando de coisas boas. Ele estava falando de tudo que ele viveu. Está então, falando do ministério, aquilo que aprendeu aos pés de Gamaliel. É isso. Ele deixou tudo isso por causa da excelência do conhecimento do Senhor, o seu sacerdócio, porque ele estava numa cadeia agora. Exatamente. Sozinho, ele e o Senhor, ministrando o Senhor. Não estava ministrando ao povo, não estava na igreja. E até essas coisas ele deixou de lado por causa do conhecimento de Cristo, ser achado nele. Isso aqui é tremendo. É tremendo. E ele fala que a justiça que vem de Deus pela fé, não é uma justiça própria. Ele reconhece que ele vive pela fé e é a graça e a fé que impulsiona ele levar uma vida de sacrifício, de renúncia, para viver realmente o que Deus tem para a vida dele. E o que ele está nos ensinando é, cara, cuidado com essas realizações, cuidado com as coisas que vocês vão viver. Eu estava disposto a não ter vivido nada disso. Não correr o perigo de não estar com Cristo, de não ser achado nele, não viver um relacionamento profundo com ele. Essa é a palavra desses dias. A gente precisa viver muito isso. A gente não pode viver esse evangelho que é ter o relacionamento com Deus esperando algo em troca. Ele já falou que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós só temos que viver ansiando a volta dele. Não vai ser peso renunciar. Eu vou querer renunciar a algumas coisas que podem me afastar de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Então, acredito que ficou bem claro. Foi um tempo muito especial. E eu acredito como a luz do dia. Acredito que os próximos dias serão incríveis. Assim. Essa palavra, só para concluir aqui, pai, essa palavra pode parecer dura, né? Eu estava escutando, acho que foi ontem, eu confesso para você que eu nunca tinha escutado mesmo uma ministração do Billy Graham, né? O Billy Graham, acredito eu aí, tem gente mais gabaritada do que eu aqui, com mais conhecimento do que eu, pode falar. Eu acredito que ele foi um dos maiores evangelistas, se não o maior, considerado. O maior de todos, né, dos últimos anos, pelo menos. E eu falei, eu vou ver uma pregação dele. Aí apareceu no YouTube ali, eu vou escutar essa ministração, né? 37 minutos. Ele era um
evangelista. Tinha um estádio Evangelista. completamente lotado. A gente sabe que ele entrou na Casa Branca, pregou várias vezes para os presidentes. O mundo escutava ele, né? Até que não era cristão. E ele ali pregando o evangelho, eu falei, quero escutar o que ele está pregando. E ele pregou o evangelho completo. Ele falava sobre Jesus morto naquela cruz, crucificação, Jesus levando o pecado de toda a humanidade, que não tinha nada que a gente pudesse fazer para Deus nos amar mais, mas chegava a um certo ponto, pai, era mais ou menos uns 15 minutos, ele falava assim, eu quero falar algo para vocês sobre arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos maus caminhos. Vocês querem seguir a Cristo, esse Jesus que morreu por vocês, que morreu no seu lugar, você precisa morrer para esse mundo. E no final ele falava que um dia ele iria voltar. Ou seja, é conversa fiada, é balela vir em pessoas e querer desfragmentar o evangelho e pregar somente a graça, que é tremendo. Mas nós temos que pregar o evangelho completo, porque ele era um evangelista e pregava o evangelho completo. E isso trazia salvação em massa. Salvação em massa. Então a gente precisa pregar isso, a gente precisa pregar Jesus morto, pregar Jesus crucificado e falar, negada, eu e você, nós temos que ter uma fome, uma sede e um anseio da segunda vinda. Ele está vindo buscar a noiva, pura, limpa, imaculada. E nós fazemos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Ele dita como nós temos que viver, ele que nos conduz. Aleluia. E que cada membro possa morrer todos os dias, para que o cabeça prevaleça. Amém? Amém. Aleluia. Considerações finais aí, pai. Amém. Eu creio que podemos orar aqui, né? Eu representando a velha geração. Amém. Né? Amém. Você é a nova geração, né? Como filho espiritual. Filho duas vezes, né? Filho biológico e filho espiritual. Então, eu quero orar pela velha geração, representando a velha geração, e você orando, representando a nova geração, e vamos abençoar esse povo que está aqui nessa sala de vídeo, e aqueles que vão ver depois, né? Porque fica aí gravado, e eu vejo que muitas pessoas, elas veem depois, durante o dia, eles vêm aqui para assistir. E queremos abençoar as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e depois quero que... Eu quero depois que o pessoal comente alguma coisa, fala o que achou, se gostou, pode colocar algum assunto, se tiver uma pergunta específica, um tempo especial, eu quero saber se vocês gostaram. Amém. Sim. Então, Amém. pode orar. Pai maravilhoso, nós queremos adorar o teu nome nessa manhã, louvamos a ti, até mesmo por esse tempo aí de isolamento social. O Senhor está usando esse tempo para abençoar a igreja. Eu tenho falado com tantos homens de Deus ultimamente, e eles têm dado testemunho que tem sido tempo glorioso. Estão ministrando os seus rebanhos mais do que nunca. Ó Pai, como falou teu filho Luiz aqui, Hermínio, conosco, olha, nós não estamos de férias, nós estamos de plantão, estamos trabalhando de plantão, abençoando as pessoas, e é uma grande verdade. Ó Pai, nesse momento eu quero representar aqui a velha geração ministerial aqui desse país, há uma nova geração, ó Pai, sendo levantada. Ó Pai, de maneira nenhuma nós queremos menosprezar essa nova geração que está surgindo. Ó Pai, representando então essa velha geração, eu quero declarar que essa nova geração ela possa avançar, que ela possa ir além, ela possa alcançar dimensão maior. E, Senhor, há lugares que nós não fomos, alcançar uma dimensão que nem mesmo nós alcançamos, e nós queremos abençoar, eu quero abençoar, Senhor, de maneira extraordinária, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nova geração que está se levantando. Abençoe o Eduardo também, o seu ministério, aquilo que ele tem feito no seu reino. Pai maravilhoso, tu estás à frente e nós temos certeza que tu estás falando à igreja, falando à velha geração e à nova geração nesses dias aí, Pai, de pandemia, nesses dias de isolamento social. Dá-nos a sensibilidade de ouvir, ó Pai, a tua voz, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós adoramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, no mesmo espírito, nós queremos entregar esse momento, Pai, essa live. Aleluia. Sim. A ti, Pai. Nós queremos declarar que nossas vidas pertencem a ti, nossas famílias pertencem a ti. Nós declaramos que tu és o nosso dono, Pai.
nós vivemos para Sim, Ti. Senhor. Pai, nós queremos realmente Aleluia. entregar realmente de uma vez por todas nossas vidas para Ti, Deus. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu quero louvar o Aleluia. Teu nome pelos pais espirituais que nós temos nessa nação. Eu quero louvar, Pai, eu quero exaltar Sim, o Teu grande Senhor. nome. Obrigado porque o Senhor Aleluia. faz as Aleluia. coisas Sim. perfeitas. Obrigado pelo Evangelho, que é poder de Deus. Sim, O Senhor. Evangelho é Sim. completo, Pai. Obrigado porque o Amém. Evangelho ele nos coloca onde nós devemos estar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que nós Sim. viveremos os melhores dias que a igreja já Sim, nós pôde declaramos experimentar. isso. Sim, Pai, nós temos entendido que os piores dias do mundo virão, mas os melhores dias da igreja também virão junto, aleluia. Pai. Nós Declaramos viveremos isso. dias Sim, Senhor. maravilhosos de manifestação de Deus, de poder de Sim, Deus. Pai. Mas, Pai, o desejo do meu coração, a oração é que cada vez Aleluia. mais Sim, a Senhor. nova geração e a velha possam caminhar em unidade, Amém. juntos. A nova geração Conectado. entendendo que Sim, precisa, Pai. sim, estar debaixo de uma Aleluia. paternidade, Sim, Senhor. entender, escutar. Pai, a palavra diz que nós devemos pedir isso a Deus, ter um coração simples, puro e humilde. É Que essa verdade. nova geração, eu declaro eu aqui representando, que eu possa ser cada dia mais Aleluia. simples, Aleluia. humilde, Sim. que meus ouvidos Declaramos possam estar isso. atentos aos que os mais velhos Sim. têm para Em ensinar nome e de para Jesus. falar. Sim. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós Aleluia. veremos sim uma Sim. terceira onda, nós veremos sim um Aleluia. grande Sim. avivamento, mas Sim. as duas gerações É juntas, verdade. Sim. juntas. Nós fazemos parte de uma só igreja, de um só corpo, Aleluia. Pai. Sim. Não existe uma nova e uma velha. Nós Oh, é verdade. declaramos que vai existir somente uma geração, Há uma uma conexão geração, entre pessoas de sua 80 geração. anos com os de Sim. 20 anos, Pai. Pai, uma Aleluia. Sim, geração Senhor. que espera a sua volta, que espera a Aleluia. segunda Sim, vinda, Pai. que morre para esse mundo, mas Sim. recebe o zoe de Deus para Aleluia. viver tudo aquilo Aleluia. que o Sim. Senhor quer viver conosco. São dias, Pai, de restaurar o sacerdócio, Pai. Pai, eu declaro em nome de Aleluia. Jesus que Sim, nós Senhor. viveremos um lugar secreto, dias de secreto como nunca Amém, antes. Senhor. Que as Sim. pessoas Declaramos e eu isso. possamos praticar solitude nesses dias. Aleluia. Não Sim. é solidão, é solitude. E ir para um lugar Amém. Sim. em silêncio para escutar a voz de Deus, escutar o que o céu está Oh, pedindo, Deus. Pai. Sim. E que nós É possamos, verdade, em Pai. algum Sim. momento, Pai, ser como Paulo. Não correr o perigo, não correr o risco de não ser Oh, achado em Deus. Cristo, Sim, de não ser Senhor. achado Sim. nele. É a graça que nos Declaramos isso. impulsiona, é a Amém, fé. Senhor. Nós Sim. queremos viver com dependência Aleluia. no Senhor, Pai. Nós Aleluia. queremos depender do Senhor em Amém, todas Senhor. as Sim. coisas. A minha oração é que nós venhamos Aleluia. aprender isso nessa manhã, que nós venhamos Amém. aprender isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Amém. Quero escutar, quero ver aqui uns comentários e se alguém fez Sim. alguma pergunta para saber se foi. Nossa, mas tem muita coisa aqui. Nossa, tem muita coisa. Bom, gente, então quero mandar um abraço para todos que acompanharam aí, né, Pai? Fortemente, Sim. a primeira e a segunda, eu acho que foi um tempo especial. Um abraço para todo mundo Muito da bom. Yarn. Estou com bastante saudade. Neide, Hamilton, Amamos você. Ali, o Chico tá aí, mandando palminha. Tem muitas pessoas aqui que eu não conheço, Pai, que seguem aqui. Quero incentivar você. Pode clicar ali em cima, vai ter o meu perfil. Me siga lá, você vai me conhecer, vai conhecer minha esposa, a minha Amém. filhinha. Amém. Glória a Tem Deus. uma Bom, pergunta aqui, pastor Eduardo. Uma das lives aí nós queremos falar sobre isso. Qual a qual que é? opinião de vocês sobre a chamada escatologia do preterismo parcial? É um assunto aí que é muito polêmico, né? A questão de visão pré-tribulacionista, mid, pós, né? Eu tenho uma visão muito equilibrada dentro da questão. Vou só dar um parecer aqui, né? Porque o Heber Mendes, né? Ele está perguntando acerca da qual a nossa visão. O Weber, Conhece nossa, ele? eu conheço ele faz tempo, eu conheci ele lá quando eu era adolescente, eu acho que ele até me liderou, um grande homem de Deus. Eu acredito que ele está na Alemanha, cara. Nossa, gosto muito dele. Deus abençoe. Eu tenho ido muito na Alemanha, diversas cidades lá para ministrar. Quem sabe a hora encontremos ele. Mas eu vou dar uma pista aí para o Weber, ele já vai entender minha posição. Pela simples colocação que eu vou fazer. Ele já vai entender qual a minha visão com relação à vida de Jesus. Eu, particularmente, pelo estudo que tenho nas Escrituras, todos esses 40 anos de vida cristã, eu não posso considerar que uma igreja
que é preparada para ser uma guerreira, uma igreja que tem visão de reino. Quando chega o momento crucial da história, no maior tempo de guerra, ela ser tirada desse ambiente de guerra. Eu quero uma igreja poderosa, no último fim, com visão de reino, com visão de governo, que vai resplandecer sobre as nações e vai destruir as trevas. Para mim, seria muito incoerente, de repente, o Senhor trabalhar, operar, fortalecer uma igreja e, no maior momento de guerra, ela ser retirada daqui. Eu creio que com essa colocação que eu fiz aqui, já ficou bem claro qual é a minha visão com relação à vinda de Jesus. Mas dá para a gente falar isso numa próxima live. Uma coisa que eu percebi, pai... sobre isso. Isso, uma coisa Porque, que eu percebi... infelizmente, a igreja evangélica, ela herdou uma visão muito arcaica acerca da vinda de Jesus. Por exemplo, quando eu me converti, falavam para mim, olha, você não deve estudar, não faça universidade, né? Porque Jesus já está voltando, você vai perder o teu tempo. Isso foi há 40 e poucos anos atrás, gente. Jesus não voltou. E nós estamos aqui para fazer diferença. E quanto tempo a igreja pregou o seguinte, a terra é do diabo e o céu é de Deus. Não, a terra é do Senhor. E nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Então, nós somos, muitas vezes, o resultado de uma teologia errada, arcaica.